O amor é a alma da vida, e a alma em si só se nutre de amor. A vida, mesmo quando começa, exige esforço próprio daquele que vai viver os caminhos do mundo. Ela se nos apresenta como que um empório, no qual devemos penetrar passo a passo, observando as condições e reunindo experiências. Podemos observar certos exemplos da natureza, em que podemos nos estribar com segurança. Ainda que alguém coloque o alimento em nossa boca, nós é que temos que mastigá-lo e engoli-lo. Se alguém nos oferece água para beber, somente nós é que temos condições de sorvê-la. Os olhos são usados por nós. Os pensamentos se expressam em forma de palavras, que temos que nos esforçar para articulá-las. Compreende-se daí que o esforço próprio haverá de ser acionado pelos nossos próprios impulsos. Cada um carrega a sua cruz e sobe o seu próprio calvário, porque a glória em todos os rumos da vitória é também de cada um. Miramês, da obra Horizontes da Vida, capítulo 35, Quebrando a Casca, por João Nunes Maia. A série que estamos estudando, Além dos Horizontes, com Miramês e João Nunes Maia. A régua é Querer é Ser, Miramês e João Nunes Maia. O Cristo é o nosso referencial, nosso mestre, modelo e guia, e como consciência diretora, é a consciência do planeta, quem construiu e governa. Como mensagem orientadora, é uma fração que veio até nós chamado Jesus. Assim como o Espírito, mesmo sendo essa flor de lótus, o Cristo interno nele é apenas uma das pétalas. E esses pontinhos de luz são as almas dentro de cada Cristo e espalhadas no entorno, vivendo as suas experiências. Mais uma vez, Além dos Horizontes, Miramês e João Nunes Maia, nós vamos fazer uma breve apresentação, porque estamos na parte 10, e esta é o primeiro módulo. Depois, como nós estamos fazendo ultimamente, ou este ano, vai ter o segundo módulo da parte 10, depois parte 11, parte 12, primeiro e segundo módulos. Caridade e amor. Nessa apresentação, antes vamos falar do cardápio, nós vamos fazer o prefácio com Bezerra de Menezes, depois já com Miramês, Construindo Nossa Paz, O Bem Vem de Deus e Quebrando a Casca, será a aula de hoje. O segundo bloco, o segundo módulo da parte 10, As Ideias Têm Vida e Terapêutica Psíquica, será o segundo módulo desta 10ª parte. E na apresentação, já que a sequência, o prefácio é de Bezerra de Menezes, nada melhor do que com ele próprio. O João Nunes Maia também. Da obra Páginas Esparsas, volume 2, todo aquele que se empenhar em amar o próximo fará as trevas se tornarem em luz, e a luz em felicidade, a felicidade em benevolência, e a benevolência em caridade. E a caridade crescerá vivendo e expressando o amor novamente, mais puro e mais profundo. E agora juntamos desta obra o comecinho e da obra Horizontes da Vida o restante, o que está entre aspas, só o E fazendo a junção de uma frase e outra que é nosso. Então a caridade é o amor em excelência. E o amor é a caridade em todos os seus aspectos. Agora vamos voltar e explorar a pauta.
Nós vimos na leitura inicial que tudo se esforça para nascer, para crescer, para florescer, para frutificar. Então tudo trabalha. Não existe nada em todo o cosmos que seja ocioso. E a lei é a cada um segundo o seu esforço próprio, as suas próprias obras. Então todo aquele que se empenhar em amar o próximo. Quem é o próximo? Tudo, dentro e fora. Se eu me esforçar para amar tudo, amar Deus em todas as coisas, eu farei as trevas se tornarem em luz, os abismos se tornarem estrelas, o sal da terra em luz do mundo. E essa luz, que é o que nós chamamos de virtudes, iluminação consciencial, em felicidade, porque ela construirá a paz de consciência, que é construída à luz do dever fielmente cumprido. Esta luz em felicidade. Como felicidade é servir e não ser servido, a felicidade vai transformar-se em benevolência, posto que o bem de todos é o eterno princípio. E a benevolência em caridade, em iluminação consciencial dos assistidos. E a caridade, que é a iluminação do outro, crescerá no interno e no entorno, vivendo e expressando o amor, que é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, vivendo e expressando o amor novamente, só que mais puro e mais profundo. Antes poderia ser o amor substância. Findado o ciclo, esta substância que gera começa a nutrir. Depois, essa substância que nutre começa a gerenciar. Então, aí o amor já no estágio mais profundo, nutrindo. Mais profundo ainda, gerenciando. Se tornando a lei, se tornando a luz. Por isso que colocamos aqui, a caridade é o amor em excelência. Quer dizer, o ápice, quando falamos de caridade, é o amor em excelência. Só que quando falamos do amor, no sentido macro do termo, é a caridade em todos os seus aspectos. Quais os aspectos da caridade? Todas as virtudes. Porque ela em si se compõe de benevolência, indulgência, perdão. Mas ela não trabalha sozinha. Se ela é todos os aspectos do amor, o amor sintetiza todas as virtudes. E todas as virtudes são filhas da fé. Então você pode ficar à vontade para imaginar o amor como a força mais potente que existe no universo e o amar como a sua aplicação. O amor e o amar. Então, a caridade, que é um processo de autoiluminação e iluminação do outro à luz do nosso exemplo, é o amor em excelência. O amor, que é força que gera, energia que nutre, lei que organiza e mantém. Agora, o amor, em sua completude, é a caridade em todos os seus aspectos. É misericórdia, é tolerância, é compaixão, é piedade, em todos os seus aspectos. E com isso, fizemos o aquecimento, vamos para o prefácio. Os horizontes da vida são imensuráveis, descrevendo, sem palavras articuladas, a natureza divina de Deus. Então, os horizontes da vida, você já imaginou o que é um horizonte? Lá na roça, onde a vista alcançava, principalmente se fosse uma serra, algo que não conseguíamos enxergar do outro lado, falamos lá está um horizonte. Ora, além daquele horizonte, o que há?
E aí vale lembrar, eu vou sentar, porque vai demorar um pouquinho. Horizontes da mente. Então você imagina a mente, que é uma emanação do próprio espírito, horizontes da mente. Sabemos que na mente existe a inteligência, o poder imaginativo, existe a memória, o desejo. Com esses elementos confeccionamos os pensamentos, arquitetamos as ideias, qualificamos essas ideias com os nossos sentimentos, transformamos em palavras e culminamos nas ações. Aqui, horizontes da mente. Aí nós estamos vendo a mente. E se podemos ver uma barreira entre ela e a superconsciência, ela é uma emanação da consciência. Além desse horizonte, vemos a superconsciência, o espírito. E dali para cá estamos vendo a mente com seus potenciais. Então, os horizontes dela é onde ela revela que tem algo além. Horizontes da fala. Nós sabemos que é o pensamento que se transforma em ideias, que se transforma na fala. Então, horizontes da fala. Você imagina a fala, antes da fala, as ideias, os sentimentos, os pensamentos. Aí você imagina a inteligência, poder imaginativo, memória. Então, os horizontes da fala. Tudo isso vai transformar-se na fala. E agora estamos estudando hoje os horizontes da vida, porque a fala, o verbo vai se fazer carne, vai se transformar em vida. Então, o que tem antes da vida? Aí nós vamos imaginar, a vida começa no reino vegetal, por exemplo. A vida segundo a ciência, a vida em movimento. Mas para nós outros, a vida começa no primeiro fascículo de luz, nascido na vida maior, do psiquismo divino. A luz, na sua expressão mais simples, é viva e sente. Então, para nós ali, começa a vida de fato. Mas supondo que a vida seja a vida em movimento, não estamos considerando o reino mineral, ele é considerado matéria inanimada, a matéria animada, a partir do reino vegetal. Então, horizontes da vida, o que tem antes do vegetal? Tem o mineral, além, aquém dele, tem os átomos, que formou as moléculas para gestar o reino mineral. Temos os quarks, que formou os átomos. Temos as subpartículas, os mesons, os bários, os leptons, os gluon, que unem essas partículas, os neutrinos, até chegar nos bósons de Higgs, na bioenergia, na matéria mental, no fluido universal, no éter cósmico, no amor substância ou matéria elementar, no fascículo de luz inicial, a vida na sua origem conceptual. Então, horizontes da vida. O que Miramês quer dizer é isto. Então, horizontes da vida aqui. Nós estamos vendo a vida como se fosse uma montanha. Agora, o que existe antes dessa montanha? O que contribuiu para que ela surgisse? Então, eu estou vendo aqui um pé de feijão. Então, o que aconteceu antes desse feijão existir como semente? O que aconteceu antes da terra, antes da água, antes do ar, antes da luz do sol? E nós vamos remontando. Então, horizontes da vida quer dizer isto. Horizontes da mente, horizontes da fala. Horizontes da vida, da fala, da mente indo do final para o começo. Então, os horizontes da vida, agora dá para imaginar, são imensuráveis, porque não dá para contar os reinos. Nós conhecemos 5 reinos: o humano, pré-humano, animal, vegetal, mineral, e somos a soma de todos eles. Mas antes deles, tem os reinos atômicos, os intra-reinos, que são as partículas atômicas, tem os sub-reinos, os elementos que as compõem, tem os infra-reinos, os elementos que compõem
esses sub-reinos, e aí até remontar à origem os reinos da matéria original. Então, os horizontes da vida são imensuráveis porque tudo que existe é vivo. Descrevendo o quê? Descrevendo sem palavras articuladas, porque não é esta a linguagem entre eles. Descrevendo quem? A natureza divina de Deus em tudo. A onipresença. Como nós colocamos no segundo livro, a presença divina, expressando a divina presença. Então, a divina presença é o que vai expressar-se pela presença divina que já se fez. E você pode inverter que dá certo. Então, aqui está a presença divina, uma macieira, expressando a divina presença. A onipresença, o hálito divino que permeia todas as coisas. Creio que ficou mais ou menos claro a ideia. Sigamos. Aquele que desejar confirmar a existência do Senhor para a sua maior segurança, que observe a natureza, que não teve participação direta do homem para o seu surgimento, mas o homem pode contribuir para o seu progresso. Então, se antes vimos que os horizontes são imensuráveis, os horizontes da vida, e descrevendo sem palavras articuladas, esses horizontes da vida vão descrever a presença divina de Deus em tudo. Então, aquele, eu, você, qualquer um de nós que desejarmos ou que desejar confirmar a existência do Supremo Arquiteto, a suprema sabedoria, a onipresença inegável, a onipotência insuperável, para que nós sintamos mais seguros naquilo que fazemos, vamos observar a natureza que é o laboratório. A natureza, podemos dizer, é a mente do Criador. É o laboratório, como a nossa mente, tudo nasce dali. Da natureza surge todas as coisas, é o grande laboratório. E esta não teve a participação direta do homem. O homem nasce nessa natureza, ou dessa natureza, porque ele nasce nessa natureza, no que já está posto, ou dessa natureza, a transmutação de alguma coisa nela imanente. Nessa simples ideia e nessas coisas tão singelas, o Criador está de braços abertos a nos abençoar, a nos mostrar os horizontes da vida, pulsando em todas as vidas. Como nós fizemos um preâmbulo lá no início, agora é fácil a compreensão. Então, nessa simples ideia, nós estamos falando de uma ideia de compreensão do Senhor da vida. E nessas coisas tão singelas, que são todas as expressões da natureza, o Criador está de braços abertos a nos abençoar. Bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Então, nessa simples ideia de querer compreender Deus na natureza, sua expressão divina em todas as coisas, e nessas coisas tão simples, que pode ser um mosquito. Você já cortou um mosquitinho ao meio e observou o que acontece? Uma mosca. Se você tiver olhos de ver e esperar, você vai ver que cortou no meio é igual ao plateuminte. Você corta, ele vira dois. A parte de trás constrói uma cabeça. A parte da frente já tinha a cabeça, faz o formato de rabinho e segue a vida.
E a mosca tem o poder de transformar-se em duas se você cortá-la ao meio. Se você imaginar em duas partes, não no meio como no Plateumente. Agora no meio, com cabeça até o final de sua estrutura. No meio aqui como duas bandas. Ela vai transformar-se em duas. Dependendo das sementes, isso se dá também. Então nós vamos observar, porque a vida está nos abençoando com as oportunidades de ser a natureza com esses elementos ou incorporar a natureza em nós. Então, a nos mostrar os horizontes, falamos desses horizontes da vida, aqui da vida humana até o seu instante conceptual, está pulsando em todas as vidas. Um átomo contém todos os elementos da Terra, ou seja, todos os reinos que existem na natureza que compõem o planeta Terra, não só nos 5 reinos falados, mas em todos aqueles intra-reinos, sub-reinos, infra-reinos, até o instante conceptual da energia que fez gestar ou que foi usada para gestar esse planeta, são esses horizontes da vida pulsando em todas as vidas. O micro contém o macro. Se num único átomo contém tudo que existe na Terra, a Terra inteira está num átomo. Isso é Gibran. Mas para Joana de Ângeles, o universo inteiro está dentro de um átomo. O universo é feito de átomos e os átomos são, por sua vez, universos em miniatura. Então imagine um universo num átomo. Agora imagine você como um universo. Porque, queiramos ou não, o nosso corpo físico é uma cópia perfeita do universo. E o espírito, ou a alma, tudo que existe no universo existe em nós. Tudo que existe em nós existe no universo também. Acho que ficou claro aqui a ideia. Então, este livro, Horizontes da Vida, é mais uma cooperação dos trabalhadores invisíveis, que são muitos. Então, Miramês não escreveu sozinho, nem João Nunes Maia. A mostrar quanto vale a vida. Processamento divino vertendo da vida maior, Deus. Então, o livro Horizontes da Vida, no qual estamos começando, é uma cooperação dos trabalhadores invisíveis, porque Miramês é a soma de incontáveis seres. Não é só sua equipe aqui visível para nós. Todos os seres são multidimensionais. E são muitos, são incontáveis. A mostrar o quanto vale a vida, desde a sua mais simples expressão. Processamento divino, que tudo gesta, vertendo da vida maior. Quem é a vida maior? O próprio Deus. Então, Deus é a vida com V maiúsculo, é a verdade com V maiúsculo, e tudo que você imaginar, Ele é a suprema unidade. Agora, nele fraciona-se partes, como em nós fracionamos a nossa consciência. E qual a menor fração? Um pensamento. E um pensamento pode transformar-se numa alma. Para ser mais exato, o pensamento é o espírito encarnado, e o que está encarnado é a alma. Então, um pensamento é uma alma, como colocamos no segundo livro. E se quisermos enviar auxílio para esse pensamento que enviamos outra alminha mais evoluída, que já esteve por aqui, que é uma fração de uma virtude, para ajudar esse elemento que é um instante conceptual daquilo que estamos gestando na construção de uma nova realidade. Então, para ajudar essa semente a nascer,
vêm elementos que já nasceram, cresceram, floresceram e frutificaram. Esta é apenas uma semente que passou por tudo que existe na árvore e transformou-se em semente. E agora é a sua vez de nascer. E para ajudá-la, só pode ser alguém que já nasceu, que já teve a sua experiência, floresceu, frutificou, gestou novas sementes. Esse é o que chamamos de mentores, orientadores da própria semente. Todas as mensagens do nosso companheiro Miramês nos mostram a vida natural e os valores que devemos recambiar para a nossa intimidade. E essa palavra recambiar é bem interessante. Então, todas as mensagens, sem exceção, do primeiro ao último capítulo de Miramês, na obra Horizontes da Vida, vai nos mostrar a vida natural, do micro ao macro. E os valores que devemos recambiar. Nós expressamos alguma coisa para nascer, o talento foi semeado. E agora nós vamos recambiá-lo, trazê-lo de volta multiplicado, acrescido das experiências. E trazê-lo para a nossa intimidade é transformar os elementos da natureza em corpo, o nosso corpo físico em corpos psíquicos, esses corpos psíquicos em estados de inteligência, estas inteligências em estados de consciência, que nós chamamos de virtudes. E esse é o processo da vida no espírito ou do espírito. A nossa função nesta encarnação é estudar o espírito. Eu poderia estudar a história da humanidade, que tem N seres fazendo isso, a história cósmica, a criação cósmica. A nossa proposta nestas últimas encarnações é estudar a vida do espírito, da origem à natureza e da natureza à sua destinação. Então, é como se nos especializássemos no estudo do espírito, do princípio inteligente à individualidade rumo à angelitude, ou de sal da terra à luz do mundo. Suas lições, as lições de Miramês, suas lições nos chamam a atenção com mais profundidade. Para quê? Para o grande campo interior, de modo a conhecermos a verdade, porque todos são conscientes de que ela, essa verdade, liberta as criaturas em quaisquer movimentos de amor, porque o amor é a caridade em todos os seus aspectos. Agora você descobriu onde está o trecho da frase que eu li no início. Então, as lições de Miramês nos chamam a atenção com mais profundidade, entrando a cada vez mais na toca do coelho. Para o quê? Chama a atenção com mais profundidade para quê? Para o grande campo interior, para o interior do meu próprio espírito, para os múltiplos, os incontáveis reinos da minha intimidade. O reino de Deus em mim e esses incontáveis reinos que o compõem. Se eu falei de infra-reinos que compõem sub-reinos, sub-reinos que compõem intra-reinos, intra-reinos que compõem reinos atômicos e estes reinos moleculares até a construção das células, imagine agora para o interior. O recambiar, onde os reinos lógicos vão transformar-se em reinos psíquicos, a começar pelo corpo vital, modelo organizador biológico, o dos instintos, o das sensações, o das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva, da inteligência espiritual, do mental superior, do emocional superior, do campo búdico até o átmico ou corpo celestial.
Então, as lições de Miramês vão nos chamar a atenção com mais profundidade para o grande campo interior, de modo a conhecer a verdade. Conhece-te a ti mesmo, esse campo interior, e conhecerás a verdade. E quem é a verdade que está lá? É o Cristo e o Deus que existe neste reino interior. O reino de Deus está dentro de vós, disse-nos Jesus. Se o reino está, Deus e o Cristo também estão, afirma Miramês. Nós vamos conhecer a verdade porque todos são conscientes de que ela, a verdade, nos liberta, ou liberta todas as criaturas. Mas liberta como? Em quaisquer movimentos de amor. O amor é a caridade em todos os seus aspectos. Falo em ação, porque o amor é a caridade em todos os seus aspectos, e a caridade é o amor em excelência. Eu só vou conhecer a verdade se eu tiver o propósito de vivenciar essa verdade. E agora estamos vendo que essa verdade que eu estou buscando no meu íntimo só vai me libertar se eu movimentá-la em forma de amor que compõe todos os aspectos da caridade. Do contrário, ninguém consegue acessar este amor na intimidade se não tiver o propósito de vivenciá-lo em sua completude. Por isso, mais uma vez, só pegando aqui, o Miramês vai nos mostrar com mais profundidade o grande campo interior, desde o consciente ao superconsciente, de modo a conhecermos o Cristo, o Deus em nós, na superconsciência, o reino de Deus em nós, porque todos somos conscientes, ou todos são conscientes, que a verdade liberta as criaturas em quaisquer movimentos de amor, porque o amor é a caridade em todos os seus aspectos. E a caridade, para Allan Kardec, é a sublimação da personalidade, a caridade para conosco mesmo. A caridade para com o outro é a libertação do outro, libertá-lo da nossa dependência, para que ele caminhe com as próprias luzes. Para isso, eu preciso ser o exemplo para que ele possa fazê-lo. Para Joana de Ângeles, caridade é um processo de autoiluminação. E para Emmanuel, é um processo de autossublimação, que vai dar no mesmo. Ou seja, é um processo de transformar o sal da terra, o nosso inconsciente, em luz do mundo, o nosso superconsciente. Onde vamos fazer isso? No consciente e no subconsciente. No consciente, eu arrebanho uma porção desse sal da terra, deste alicerce fundamental que é o meu inconsciente, coloco ele a par do que eu pretendo no consciente, com a minha inteligência, poder imaginativo, com minhas memórias, com meus desejos, com meus pensamentos, sentimentos, palavras, para que nas atitudes eu os leve para o subconsciente, para que eles trabalhem como automatismos gerenciadores do universo biológico em sua completude e do universo perispiritual também, para que nós possamos transformar o corpo físico em sentimentos e trazê-lo de volta, recambiá-lo por intermédio das camadas do corpo perispiritual e a cada degrau acrescentando mais um ponto neste conto eterno. Deus é o doador supremo. Não obstante, ele deixa uma parte para que nós entendamos a importância da nossa cooperação como sendo conquista, marcando na vida os esforços que devemos fazer para a nossa felicidade. Então, Deus é o doador supremo, mas ele doa pronto? Ele doa bênçãos, oportunidades de trabalho no bem. Se ele doa a oportunidade, ele também nos oferta os talentos, a matéria-prima, e nos oferta as diretrizes, os orientadores, os avatares, os estados de consciência que vêm traçar
o roteiro. Então, Deus é doador, ou o doador supremo, é o doador supremo. No entanto, não obstante, ele deixa uma parte para que nós entendamos a importância de nossa cooperação. Porque se ganharmos tudo pronto, se fôssemos criados anjos, seres perfeitos na sua completude, qual o mérito? O mérito é de Deus e não nosso. Então, se nós criarmos todas as coisas para o nascimento, florescimento e frutificação de uma semente, o mérito é nosso. Nós entregamos tudo pronto para ela. Agora, se eu der a ela a oportunidade de trabalhar por sua vez, agora o mérito é dela seguindo as diretivas que nós passamos por nossa vez. Então, esse mérito, como sendo conquista, marcando na vida, em toda a natureza, os esforços que devemos fazer para a nossa felicidade, porque eu só serei feliz com o que eu construir e nessa construção sem violar as leis. Então, a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então, se eu construir segundo as leis, eu construí a minha felicidade, porque ela nasce da liberdade, que é filha da responsabilidade, e, antes de tudo, essa liberdade é filha da verdade. Então, a verdade que me dá a liberdade, que eu assumo a responsabilidade e tenho os resultados da minha própria criação. Cada criatura tem inicialmente deveres, para depois nascerem os direitos. Como ter direitos sem que se faça alguma coisa? E o que nós estamos vendo com a proposta do comunismo e do socialismo em nosso planeta? Direitos sem deveres. Então você trabalhou, tem a sua terra. Eu não trabalhei, eu sou uma vítima da sociedade. Eu vou lá e invado a sua terra, invado a sua casa, toma o que é teu. Isso é da lei? Não é. Isso é invenção humana para aprisionar mentes inocentes. Então, cada criatura tem inicialmente deveres, a cada um segundo as suas obras. Conforme eu cumpro os meus deveres, agora eu tenho direitos. Eu recebo conforme eu semeei. Então, se eu trabalhei com o suor do meu trabalho e eu adquiri minhas posses, eu tenho o direito de preservá-las, de transferi-las para os meus herdeiros, se for o caso. Mas, quando vemos a pregação de direitos sem deveres, aí a coisa complica. Porque aquelas 3 letrinhas que invadem as propriedades alheias, quando esses seres retornarem ou se acordarem nesta vida e não fazer mais isso, não invadir a propriedade alheia, agora vai ser outros seres que vão invadir a vossa propriedade. Se for conquistada com o suor do seu rosto, a lei vai dar os mecanismos de defesa. Mas se for surrupiada de outrem, você vai devolver o que não lhe pertence. Assim é a lei, nesta ou em outras etapas. Por isso que tem grandes fortunas e os herdeiros destroem com pouquíssimos dias. Então, cada criatura tem na intimidade deveres para depois nascerem os direitos, a cada um conforme as suas obras, conforme dissemos. Então, como ter direito, como querer pleitear alguma coisa sem que eu fiz alguma coisa ou que eu tenha construído alguma coisa e faça por merecer. Observemos bem que é pelas intenções geradoras das ações no bem comum que recebemos as vibrações das sementes plantadas. Meio truncada a leitura. Observemos bem
porque é pelas intenções geradoras das ações no bem comum que recebemos as vibrações das sementes plantadas. E o que são vibrações? As qualificações. Aquilo que eu fiz multiplicar. Então, eu vou observar muito bem e nos seus mínimos detalhes, em cada nuance, em cada matiz. E vou perceber que é pelas minhas intenções geradoras das minhas ações no bem, e não só no meu bem, no bem comum, no bem de todos, é que eu vou receber as vibrações das sementes que eu plantei. E agora a vida me devolvendo conforme eu semeei. Quanto mais nobre a atitude, quanto mais extensos os benefícios, semelhante à história do fazendeiro que colhia o melhor milho, segundo a lenda, é nos Estados Unidos. E quiseram saber o seu segredo. Como você consegue essa proeza? É simples. Eu distribuo as melhores sementes com todos os meus vizinhos também. Porque a polinização do meu vai acontecer às vezes a partir do deles. Por isso eu tenho um diferencial no cuidar, por mais que as sementes sejam iguais, só eu cuido de um jeito diferenciado e tenho os melhores espécimes. E assim é, porque tal é a lei. Sendo assim, não compensa colocar no solo humano e da própria natureza o mal, por serem seus frutos amargosos, cheios de problemas e dores insuportáveis. E eu sei o que é uma dor insuportável, porque eu implorei pelo analgésico e eu suporto a dor, porque fui treinado para isso, não só em artes marciais, como militar e com várias outras situações. Mas eu sei o que é uma dor insuportável, quando tudo que eu tinha, tudo que eu consegui, não foi o suficiente para suportar as intempéries. Então, sendo assim, não compensa em colocar no solo humano, e foi o caso que coloquei, e também coloquei no solo da própria vida, o mal, a ausência do bem ou a ignorância deste. Foi ontem, anteontem, há um século, há um milênio? Não sei. Só sei que a conta chegou. Por serem seus frutos, e sei que são muito amargos ou amargosos, e cheio de problemas e dores insuportáveis. Refeita a pauta, reconhecido o equívoco, desaparece como por encanto. Por isso que o maior ou o melhor analgésico é tomar consciência, ou tomar ciência que a lei é perfeita e adquirir consciência de sua perfeita justiça na aplicação. Os livros nos ajudam muito a recordar o que ouvimos no mundo espiritual. E aqui, com orientação de Miramês, até aqui é de um parágrafo do livro. Então, os livros nos ajudam muito a recordar o que ouvimos no mundo espiritual. E para não ficar cansativo, que ele vai falar dos livros mediúnicos, isso ou aquilo, que não acrescentaria muito no conto. E também esses livros vão nos lembrar que a vida continua em todos os ângulos da vida universal. Porque vocês podem não achar isso e não vai achar no livro nesse formato, mas pedimos a permissão de Miramês e estamos esclarecendo a vocês. Então, os livros nos ajudam muito. Ajuda o quê?
a recordar o que ouvimos no mundo espiritual. Porque quando estamos no mundo espiritual, uma equipe inteira está lá estudando. Agora, como vamos lembrar isso no plano físico? Aí alguém levanta a mão. Pode deixar que eu anoto. E quando chegar lá, eu passo o bilhetinho para vocês. Aí encarrega-se mediunicamente de confeccionar o livro, com auxílio de todos aqueles que lá estavam. Então, aqueles ficam fora do corpo, inspirando, e ele, com a sua própria consciência, intuindo, ele traz o que ouviu no mundo espiritual para aqueles que não conseguem trazer as informações. Quais as informações que vai trazer? Que a vida continua em todos os ângulos da vida universal. A vida é única, ela não cessa. Ela tem começo, mas jamais terá fim. E se formos imaginar que a vida é Deus, ela não teve começo, não tem meio e não terá fim. Ela existe de toda a eternidade. Estudemos, pois, esses livros, deles tirando uma compreensão maior de o que fazer da vida e dos desejos a nós ofertados por Deus. Então, se não conseguimos ainda trazer vivo em nossa memória tudo que aprendemos no mundo espiritual, e se alguém foi encarregado de trazer essas informações, vamos estudar esses livros com total recolhimento, com muito empenho, disciplina e propósito, e deles vamos retirar uma compreensão maior, porque eles sintetizam o que foi longamente discutido por lá. Que se fosse trazer tudo, daria centenas de livros, como no caso do Chico, mais de 500. Nós estamos tentando sintetizar uma vida milenar de estudos nesta encarnação apenas em 3 obras. Estudemos, pois, esses livros, deles retirando uma compreensão maior de o que fazer da vida, da nossa vida na vida maior e dos desejos. Lembra? Inteligência, imaginação, desejos, que são entidades tomando a forma correspondente, e dos desejos a nós ofertados por Deus, como se Ele ofertasse sementes. Lembra? O hálito divino permeia todas as coisas, e quando chega em nossas mentes se transforma em pensamentos. Mas nós sabemos que os desejos é que transformam alguma coisa em pensamentos. Então, ele é a base essencial dos próprios pensamentos. Então, agora, o que nós estamos fazendo da vida e o que estamos fazendo dos desejos, desses impulsos, desses estímulos que Deus está nos enviando para que nós possamos colocar os desejos em movimento e construir os próprios pensamentos conforme as diretrizes divinas. E para entender melhor, com essa clareza de conceitos, que os espíritos elevados estão juntos a todos os encarnados, em todos os seus trabalhos sobre a inspiração de Jesus. E se quiser entendermos melhor esses livros, com essa clareza de conceitos que Bezerra está falando, é só lembrarmos que os espíritos elevados, como ele, Miramês e outros, estão junto a todos os encarnados, junto de todos nós. Em todos os seus trabalhos, em todos os nossos trabalhos, em tudo. Nossa vida particular, em tudo. Aqui no estúdio, lá na roça, em qualquer lugar que eu esteja. Em cada pensamento, em cada ideia, em cada sentimento, em cada palavra, em cada atitude, eles estão conosco. Em todos os seus trabalhos e sobre a inspiração de Jesus, se for para o bem. Se for o contrário, eles, os menos evoluídos,
estarão conosco como silvícolas na obra Nosso Lar de André Luiz, estarão também em nossas construções. Os encarnados de que falamos, que eles estão juntos e que se interessam por esses escritos, são os chamados e escolhidos para as mudanças de costumes e mesmo de vida. Para as mudanças que devem operar em si mesmos, firmando uma moral elevada como condições valiosas para o preparo do terceiro milênio. O terceiro milênio. Então, vimos que os espíritos estão junto dos encarnados. Quais? Os encarnados de que falamos, que eles estão juntos em todos os trabalhos e que se interessam por esses escritos, são os chamados. Eles nos chamaram e fomos escolhidos para as mudanças de costume e mesmo mudanças de vida. Você está disposto a mudar os seus costumes, a mudar a sua própria vida? E nós vamos ter esse respaldo desses luminares. Para as mudanças que devem operar em nós mesmos, porque a paz do mundo começa em mim. Faça em mim as reformas que eu desejo no mundo. E com isso vou firmando uma moral elevada, vou construindo uma moral elevada, ou reformulando, como condições valiosas, esta moral elevada, para o preparo da vida no terceiro milênio. E nós já estamos nesse novo milênio. Você está? Eu não vivo aqui. Eu vivo onde o meu pensamento está. Então, muitos pensam e ainda vive como se estivesse no segundo milênio. Então, nós estamos em 2024. Por isso, no terceiro milênio. Para uns, no começo. Para aqueles que vivem além das cortinas do tempo, tem hora que eu me vejo no ano 7000, na conclusão do mundo de regeneração, na sua primeira etapa. Porque eu existo em todas as etapas. Eu sou multidimensional e você também. Não pretendemos violentar ninguém, forçando-os a nos acompanhar, mas convidamos a todos para analisarem o que falamos. E caso surja algum interesse, que experimentem mudar de vida, no sentido de não mais ter ódio, de esquecer a violência, de procurar perdoar sempre e de trabalhar no bem que universaliza. Então, se nos interessarmos pelo que eles estão ofertando, porque eles não estão nos violentando, nos obrigando a coisa alguma, nos forçando a coisa alguma a acompanhá-los. Estão, à semelhança do que nos dissera Joana de Ângeles na obra A Veneranda, é um convite, meu filho, é uma oferta. Eu não estou impondo porque o Espiritismo não impõe, ele propõe. E o que propõe é baseado em fatos e experiências morais. Nós convidamos a todos para analisarem o que falamos, o que está sintetizado nos livros. E caso surja algum interesse pelos horizontes da mente, da fala e da vida, no caso de Miramês, que experimentem mudar de vida. O que, por exemplo? No sentido de não mais odiar, de amar incondicionalmente, que é o contrário. De esquecer a violência. O que é contrário à violência? A força pacificadora. A paz. Contrário de guerra. Violência é guerra. De procurar perdoar sempre. Porque o perdão faz bem a quem perdoa. Perdoar ao amigo é dar prova de amizade. Ao inimigo é pedir perdão para si mesmo, segundo Paulo de Tarso. Perdoar sempre
e de trabalhar no bem, porque o bem de todos é o eterno princípio. E no bem que universaliza, que quebra todos os rótulos, que nos aproxima. Religiões, rótulos, às vezes nos afastam. Conduta, evangelho, nação, aproxima, porque não tem rótulo. Tem compromisso com o equilíbrio, com a harmonia, com o bem, com a vida. Queremos, e esta é a intenção do escritor Miramês, mostrar a presença de Deus dentro de cada um e o Cristo a comandar o coração do homem. Então, queremos mostrar a presença de Deus dentro de cada um e o Cristo a comandar o coração do homem. Então, essa é a intenção de Miramês, como Bezerra de Menezes está citando. Então, o que eles querem? Querem nos mostrar a presença de Deus dentro de cada um, porque tudo que existe são expressões de Deus. Conforme Pedro, se eu disser que amo a Deus e odeio você, eu sou um mentiroso. Porque como que eu posso dizer que amo a Deus e odiar as criaturas de Deus? Não tem como. Se eu não gosto de mim mesmo, como que eu posso dizer que amo a Deus se não gosto da expressão dele que está em mim? Ou da minha própria realidade como sua expressão? Eles têm a intenção de nos mostrar a presença de Deus dentro de cada um de nós. O reino, o Cristo e o próprio Deus à luz do Evangelho. Então, não só Deus e o Cristo a comandar o coração do homem. O que é o coração do homem, no sentido profundo do termo? O seu conhecimento transcendente e o seu amor incondicional. Então, o Cristo está no comando disso. O Cristo é o que nós chamamos de vontade ou de campo búdico, ou de intuição. Ele vai gerenciar o amor vivenciado e o conhecimento transcendente para transportá-lo para o pensamento concreto e o amor na ação fraterna. Embora desencarnados, estamos envolvidos no seio da sociedade na Terra, pedindo a Jesus que não nos deixe faltar serviço dentro do seu apostolado, as bênçãos do labor pela sua magnânima direção, se o merecermos. Então agora Bezerra reconhecendo, e Miramês também, embora desencarnados, Bezerra, Miramês, Emmanuel e outros, Joana, Ramatiz, todos os espíritos, estamos envolvidos no seio da sociedade na Terra, permeia todos os espaços. Fazendo o quê? Pedindo a Jesus que não nos deixe faltar serviço dentro do seu apostolado, dentro do apostolado do Cristo. E apóstolo é aquele que dá a vida pelo Cristo. E ainda rogando as bênçãos do trabalho pela sua magnânima direção. Quer trabalhar como Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E tudo isso se o merecermos ou se nos fizermos merecedores de ser orientados pela sua magnânima consciência e ter o trabalho garantido no seu apostolado. Este livro, Horizontes da Vida, aqui está errado, acho que desde o começo deve estar errado. Este livro nos mostra muitos horizontes cheios de esperanças maiores, de modo que, pelo esforço, poderemos alcançá-las, e nesse trabalho aparecerá nos céus de nossos corações a paz
imperturbável. Depois nós vamos conferir, pode ser que... Mas essas duas telas pertencem aos horizontes da vida, só as duas últimas. Então esse livro nos mostra muitos horizontes cheios de esperanças maiores. Os horizontes da vida. De modo que, pelo esforço que nós falamos desde as primeiras telas, poderemos alcançá-las. Essas esperanças maiores. Podemos alcançá-las e neste trabalho aparecerá nos céus, se eu trabalhar para alcançar essas esperanças maiores, aparecerá nos céus de nossos corações a paz imperturbável, se eu estiver trabalhando para isso. Então, nesse livro eu vou encontrar muitos horizontes cheios de esperanças. Vai nos mostrar isso, esperanças maiores. De modo que, se pelo esforço eu buscar essas esperanças maiores, me esforçar para alcançá-las, eu vou ver o céu em meu coração, ou vermos os céus em nossos corações e a paz imperturbável por vivermos sob essa regência. Então, compete a cada um de nós aumentar o trabalho e com mais intensidade no campo interior, de onde pode nascer a vida com grandes horizontes de vida. Parece simples a tela, então compete a mim, a você, a todos nós, aumentar o trabalho. Mas eu já trabalho demais. Com mais intensidade no campo interior. Às vezes trabalho muito, mas não no campo interior. De onde desse campo interior pode nascer a vida. Vida emanando da própria vida. E nesta vida que está nascendo, com grandes horizontes de vida dentro da própria criação que emana da minha própria vida. E com isso, foi-se o prefácio. E agora, mais 3 lições. São curtas. Construindo a nossa paz. Se queremos construir nosso ambiente de paz, haveremos de ajudar na paz universal. Então não tem como ser diferente. É a cada um conforme o seu esforço. Então, se queremos construir o nosso ambiente de paz em nossa própria intimidade, haveremos de ajudar na paz universal, na paz do mundo que começa em nós. Cabe a nós outros não perder tempo, principalmente quando já existe certa maturidade na consciência e amor no coração. Então, cabe a nós, eu a você, cabe a nós outros, não perdermos mais tempo. Principalmente quando já existe certa maturidade em nossa consciência e amor em nosso coração. Então, maturidade em nossa consciência, porque a consciência é o discernimento do conhecimento. Portanto, eu sei o que fazer, quando fazer, onde e como realizar. Por isso que as 7 etapas, seria 7 aulas do Instituto Despertar da Consciência. O preparo da terra. Eu estou tirando 10% do testamento que eu doei para a Aline, porque ela está me enrolando no exame do solo. Aí a hora que ela fizer o exame do solo, aí eu aumento 20%. Porque sem o exame do solo não tem como eu fazer a primeira aula, porque como que eu vou tratar a terra se eu não sei o que ela precisa? Então a Aline estudou química e tem companheiros, tem laboratórios, e ela vai nos ajudar. Então ela vai analisar a terra, o que falta nessa terra para produzir o que pretendemos. E além disso, a terra vai ter um tratamento geral,
Depois, cada árvorezita, cada plantinha, o seu tratamento particular dentro do grande espaço. Que não é tão grande, é 40 por 50. Então, como tratar a terra? Prepará-la em linhas gerais. E agora, a mangueira, a macieira, o pessegueiro, cada elemento vai ter os seus nutrientes adequados, mesmo estando plantado na mesma terra. A abóbora, o quiabo, a melancia, o pepino, cada coisa, o tomate, cada coisa vai precisar de nutrientes diferenciados do que aquele geral que foi colocado na terra. Se foi o pó de osso, se foi o calcário, não sei o que vai ser para o equilíbrio geral da terra. Depois, cada planta e depois como, onde, como plantar e quando, porque tem lua. Como nós falamos em nosso estudo de hoje de manhã, plantamos a cenoura anteontem, porque é lua minguante. Então segura mais a água na terra. Então é tempo de plantarmos os tubérculos, a cenoura, a beterraba e etc., na lua minguante. Na lua crescente é outra história. Aí é para quem vai crescer fora da terra. E assim, eu preciso saber não o que plantar, onde plantar, mas quando e como. Depois, como cultivar. Como eu devo regar. De quanto em quanto tempo eu preciso adubar, eu preciso podar, eu preciso fazer isto ou aquilo. Depois, como colher. Como eu faço? Qual lua? Qual momento? Como faço para colher? Onde e como armazenar? Qual o melhor método para confeccionar visando o aproveitamento total, não desperdício ou fazer o máximo com o mínimo? Depois, como assimilar os conteúdos, como comer, a força resultante de todo esse trabalho. Por isso, cabe a nós outros não perder tempo, principalmente quando já existe certa maturidade na consciência e amor no coração para fazer tudo isso. Então, qualquer mudança para o bem é louvável aos olhos espirituais que nos dirigem a todos. A caridade maior é a que praticamos conosco mesmo, que corresponde à educação e disciplina até chegar no ponto de amar por amor a todas as criaturas. Então, qualquer mudança para o bem é louvável. É louvável aos olhos de quem? Aos olhos espirituais que nos dirigem a todos. Dos nossos mentores, dos nossos parceiros espirituais, do Cristo que dirige a Terra, de alguém que dirige o sistema solar e assim até remontar ao Supremo Arquiteto. Então, qualquer mudança para o bem. E o bem é a promoção de todos. O bem de todos é o eterno princípio. Ela é louvável, mas eu preciso saber o que fazer, como fazer e etc. Como nós falamos nas 9 aulas. Então, a caridade é o amor em excelência e a caridade maior é a que praticamos conosco mesmo, a nossa autoiluminação, que corresponde à educação e disciplina. Educação é fazer emergir do ser aquilo que ele possui, e disciplina é não permitir parar no meio do caminho. Então, a disciplina não abandona a luta. Educação, eu coloco na ação aquilo que possuo. É fazer emergir o que nós já possuímos. E disciplinar é acrescentar um tanto mais naquilo que já angariamos. É ir além. Então, até chegar ao ponto de amar. Vamos supor que com a educação inicial eu não sei ainda isso. Até o ponto de chegar a amar por amor, sem esperar nada em troca. A todas as criaturas, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro.
Isso é o que chamamos de caridade para conosco mesmo, até que o nosso interior sinta esse prazer de amar, por amor, todas as criaturas de Deus. Entrelacemos as mãos nas mãos do Mestre Jesus, para não perdermos a direção do céu, que se encontra dentro de nós mesmos, porque Ele próprio que disse: o reino dos céus está dentro de vós. Agora, entrelaçar as mãos nas mãos do Cristo. Para o Espírito, mãos, pensamento, vontade, sentimento, ideia, palavra. Para que depois venha nas atitudes. Então, nós vamos entrelaçar todos esses estados de consciência com as do Mestre. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Para não perdermos a direção do céu. Eu saio do reino de Deus em mim, venho para a experiência e eu preciso do endereço para retornar, para recambiar os recursos que se encontra dentro de cada um de nós, porque saímos de lá simples e às vezes sem ciência, semente sem saber ser árvore, e voltaremos não só como árvore, mas carregada de frutos. Constrói a tua paz começando por dentro, na intimidade de tua alma, porque ela é a morada de Deus. Então, constrói a tua paz. E a paz é o estado de consciência onde reconhecemos que o dever é a lei da vida, que ele reflete na prática todas as virtudes em seu exercício, e é a resultante, a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Nós vamos construir a nossa própria paz, começando por dentro. Só que para construí-la por dentro, é o que eu faço fora que vai construí-la por dentro. Parece estranho, não é verdade? A reconciliação com o entorno é que vai construir a paz no mundo interno. Porque qualquer coisa que eu queira fazer internamente, não tem como eu fazer sem interagir com um meio externo. Porque se eu pensar em reformular alguma coisa, eu estou entrando em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E tudo que eu fizer a mim, estou fazendo a eles. Tudo que eu fizer a eles, estou fazendo a mim. Então, começando por dentro, na intimidade de nossa alma, e a nossa alma, a intimidade dela aqui, é o âmago do consciente. A alma está no consciente, onde está a inteligência, o poder imaginativo, o desejo, a memória, o sentimento, o pensamento, direcionado pela vontade. Porque ela é a morada do Deus interno, do Cristo interno, que expressam por nosso intermédio. Falei que era curtinha, já foi o primeiro tópico. O bem vem de Deus. Todas as coisas admiráveis vêm de Deus. Somos apenas seus filhos que, entendendo, o ajudamos como co-trabalhadores, respeitando o que ele construiu e trabalhando em nós mesmos para despertar os valores que colocou no centro de nossas almas, para a nossa felicidade. Por esta razão, afirmamos que tudo vem de Deus, com a sua marca divina, para o coração humano. Na realidade, tudo vem do Deus interno, porque do Deus cósmico, tudo está em Deus, não vem de Deus, está em Deus. Tudo é imanente no Supremo Arquiteto. Quando falamos que tudo vem de Deus, vem do Deus interno para o centro da própria alma, que é a sua diminuta fração. Então, todas as coisas admiráveis vêm de Deus. Pode imaginar o Deus cósmico, imagine
o Deus interno, que é uma fração do Deus cósmico. Somos apenas filhos, como almas, uma diminuta fração, que entendendo o Deus cósmico, porque está com O maiúsculo, o ajudamos como co-trabalhadores. Somos co-criadores, co-produtores, respeitando o que ele, o Deus cósmico, construiu e trabalhando em nós mesmos. Mas você pode dirigir como Deus interno também. Para quê? Para despertar os valores que colocou no centro de nossas almas. Quem faz isso é o Deus interior em nosso favor. Ele relaciona-se com outros seres mais experientes. E é para a nossa felicidade. Então ele planta uma semente, nos confere tantos talentos. Se nós multiplicarmos, vamos para o gozo, vamos para o seu reino. É voltar, é recambiar recursos para o nosso interior. Por essa razão, afirmamos que tudo vem de Deus, do interno ou do cósmico, com a sua marca divina para o coração humano. No caso do coração humano, já disse, vem da superconsciência, é o reino de Deus em nós, via intuição ou Cristo interior, para o centro ou campo das vontades, que é o amor vivenciado, o emocional superior, e depois para transformar esse amor vivenciado em conhecimentos transcendentes, esses conhecimentos transcendentes em conhecimentos abstratos ou concretos, de abstratos em concretos. Agora já o amor começa a tomar forma, a criar vida, porque é o pensamento, vai ser a ideia, vai ser a palavra, vai transformar-se na matéria, na ação. Os espíritos desencarnados não estão livres da influência das paixões inferiores. Então, embora desencarnados, os espíritos não estão livres da influência das paixões inferiores. Lembra da mãe de André Luiz? Estava desencarnada. Ia encarnar outra vez. Tem certeza que é isso que você quer? Ir no umbral, receber aquela criatura de novo como seu esposo, com as duas amantes, com as duas filhas desequilibradas? Área sexual? Sim. Quero resgatá-los. Você vai estar entregue, às vezes, à sua própria sorte. Por mais que queiramos, às vezes não teremos como socorrê-la. E mesmo no plano espiritual, sofremos influências de outros seres que lá estão. Não estaremos livres dessas paixões inferiores, não. Quem estão livres? Somente os espíritos que vibram na pureza do Cristo sentem o bem e o praticam. Sentem a caridade e a fazem a benevolência. Sentem o amor e amam por terem passado por todos os planos de aprendizados da Terra, se posicionando agora como agentes de Deus no aprimoramento dos seus próprios irmãos estagiados nas sombras, ou estagiando nas sombras. Eles vivem para, pelos fios do exemplo, acordar os que dormem. Então, somente os espíritos que vibram na pureza do Cristo sentem o bem e o praticam. Então, estão livres das influências das paixões inferiores. Sentem a caridade e faz da caridade a benevolência, que é uma de suas expressões. Sentem o amor e amam. O amor e o amar. Por terem passado por todos os planos de aprendizado da Terra, então não julga, não condena a quem quer que seja, porque eles passaram por esses planos, sabe das dificuldades de cada um. Se posicionando agora
como agentes de Deus no aprimoramento dos seus próprios irmãos estagiados ou estagiandos nas sombras. Para mim é estagiando ou estagiados que estão passando pelo estágio nas sombras. Eles vivem pelos fios do exemplo, acordar os que dormem. Eles vivem pelos fios dos seus exemplos, acordando os que estão dormindo na consciência. Trabalhemos por dentro, para que por fora a harmonia se instale automaticamente, pois essa é a glória de quem ouve o Mestre e vive seus preceitos. Ele sempre fala deste modo, porque era o que víamos nesse estágio. Então, trabalhemos por dentro. Como trabalhar o perdão por dentro, sem que ele reflita fora? Então, trabalhe por dentro para que, por fora, a harmonia se instale automaticamente. Então, aquela intenção de trabalhar dentro vai surgir as situações fora para que eu trabalhe de fato. Pois essa é a glória de quem ouve o Mestre e vive os seus preceitos. Eu vou ouvir o Mestre interior, o que eu tenho que fazer, começo no propósito interno e depois venho para o externo ou vice-versa. E, enfim, o último tópico, que também não é grande. Quebrando a casca. A vida universal acionada pelas leis de Deus nos mostra uma graduação de valores espirituais, porém não deixa de nos apontar o preço que deve custar. Então, a vida universal acionada pelas leis de Deus nos mostra uma graduação de valores espirituais, a hierarquia espiritual. Porém, apesar de nos mostrar, não deixa de nos apontar o preço que deve custar, a cada um conforme as suas obras. Quanto mais nos elevarmos, mais complexos serão os desafios. Basta lembrarmos de Jesus, que passou desde a sua infância à sua maturidade por N processo, não foi apenas os 3 últimos anos. Ali foi a mensagem para o mundo, mas ele viveu lecionando amor em todos os estágios e instantes de sua vida. Compete a todos nós aumentar a nossa fé, pois ela é produto da consciência do bem em que devemos permanecer e dos valores morais que a nossa vida deve mostrar no silêncio. Então, compete a nós aumentar a nossa fé, que é o nosso conhecimento vivenciado, até torná-la inquebrantável. Pois a fé é o produto da consciência do bem que devemos permanecer, não é apenas praticar, depois permanecer naquele bem, porque a fé é vivenciada, e dos valores morais que a nossa vida deve mostrar no silêncio dos exemplos, sem alardear. Para subir é necessário crescer. Para crescer é indispensável sacrifício, e o sacrifício útil é aquele que se refere à suspensão das paixões interiores. Então, para subirmos, para avançar para frente e para o alto, é necessário crescer em todos os sentidos, em conhecimento, discernimento e etc. Para crescer, é indispensável o sacro ofício. Então, sacrifício é eu escolher de algo menor e o maior.
Eu vou sacrificar algo menor e abraçar uma tarefa maior com maiores benefícios para todos. Isso é sacrifício. Eu vou sacrificar o meu dia para trabalhar para a minha sociedade, ou para a sociedade onde vivo. Então, eu ia tirar um dia de descanso e resolvi trabalhar em benefício de todos. E o sacrifício útil é aquele que se refere à suspensão das paixões inferiores. Ao invés de eu atender às paixões inferiores, eu estou sacrificando as paixões inferiores para trabalhar para as paixões superiores, que são as nossas virtudes. Quebremos a casca do ovo interno em que estamos envolvidos pela prisão da ignorância. E depois disso, poderemos ver as estrelas brilharem com todos os sóis nos céus da consciência. Então, quebrar a casca do ovo interno que estamos envolvidos é sair do inconsciente ou da inconsciência, pela prisão da ignorância, por não saber da superconsciência do reino de Deus em nós. E depois disso, de quebrarmos essa casca, poderemos ver as estrelas do superconsciente brilharem como todos os sóis brilham, só que agora nos céus de nossa consciência, da superconsciência à nossa consciência individual. E com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Foi bastante sofrida, porque foi longa. Então saiu daquilo que prometemos de 1 hora, foi mais de 1h30. Mas vamos contar com a paciência, porque não tinha como ser diferente por conta da introdução do prefácio com Bezerra de Menezes. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.